vai apresentar suas discípulas queridas. Amém? Amém. Você pode estender suas mãos para cá? Senhor, nessa noite queremos te agradecer por esse tempo. Queremos te agradecer, Senhor, porque a unção do Senhor está nesse lugar. E queremos te pedir, Pai, que a tua bênção, que a tua autoridade, que tudo que está no teu coração, Senhor, flua sobre a vida da nossa bispa essa noite. Nós a abençoamos essa noite. Declaramos sobre a vida dela a autoridade do Senhor, ousadia, unção vinda do céu, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, porque essa noite será um tempo de renovo e de transformações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Graça e paz. Quero apresentar a vocês, minhas discípulas que estão aqui também me acompanhando. A Paula, a Maia e a Simone. Eu queria que elas ficassem em pé, por favor. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida delas. Nós hoje fizemos um tour em Caxias. Por isso que nós chegamos um pouquinho mais tarde. Entramos numa rua, saímos em outra, e meu marido me ligando. Amor, tá tudo bem? Tudo bem, amor. Tudo sob controle. E paramos em um lugar, em frente a uma igreja, onde estava tendo um culto de libertação, e eu já estava falando com as meninas, vamos levantar a gente do carro e vamos para o culto de libertação, porque a gente já errou o lugar, não vamos errar mais nada agora. Mas é sempre gostoso quando acontecem essas coisas, de certa forma Deus acaba nos aproximando mais. Nós passamos um certo frio na barriga juntas, isso que vai construindo uma aliança. E eu louvo a Deus porque mais um congresso, nós estamos juntas, e isso fala de aliança, né? O fato da convivência, o fato de estarmos juntas em momentos importantes. Fala da aliança que temos, pastora Kátia, e eu posso dizer que você é um referencial de pastora, de discípula, de mulher que ousa. Os seus projetos são ousados, os seus projetos mostram o seu coração e o seu caráter. O caráter realmente de uma mulher que deseja cumprir a vontade de Deus, que não vê limites para Ele. E isso é tremendo. Então, nós temos alguém em quem nos inspirar. Amém, mulheres? Temos alguém em quem imitar a fé. E hoje em dia o que mais precisamos são de mulheres que se tornem esses modelos para que a gente imite a fé. E nós temos o privilégio aqui de ter uma pastora Kátia, uma pastora Juliana, uma Simone, uma Ana Paula e tantas outras, o pastor Eloá, e tantas outras pastoras e mulheres de Deus. Eu queria que você desse um aplauso para a mulher que está ao seu lado. Amém. Nós temos alguns homens, então se você tem um homem do seu lado, fala para ele, não por isso, querido. Deus te abençoe. Abram comigo suas Bíblias em Lucas, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Vocês já devem ter falado sobre renovação e do que se trata a palavra renovar. Renovar é tornar novo de novo. Amém? Que em nome de Jesus nós saiamos daqui já novas de novo. Que a cada culto nós sabemos que esse é o pretexto que Deus precisa para nos fazer uma nova mulher, para fazer de nós uma nova pessoa, com uma nova mentalidade. Nós estamos nos expondo à palavra de Deus. E isso significa mudança. Isso significa o quê?
mudança. Todas as vezes que me exponho à palavra de Deus, que me exponho ao Espírito Santo, isso significa que algo vai mudar dentro de mim. Amém? Já não sou mais inocente quanto às coisas que eu ouvi, me torno responsável por aquilo que escuto e já posso ter condição de decidir mudar. Porque toda mudança acontece a partir de uma decisão. Há mulheres aqui hoje, há pessoas que estão nesse lugar, que estão decididas a mudarem. Que entraram nesse congresso e já decidiram no seu coração que esse não será mais um congresso, mas será um tempo marcado por Deus, para que ali se dê um start, para começar um novo tempo na nossa vida. Amém? Mas isso parte do teu próprio coração. Não basta a pessoa que está aqui em cima ou os pastores da igreja ter o desejo de que você mude, de que você seja renovada, de que você receba um renovo, algo novo, de novo na sua vida. Você precisa ter esse desejo dentro de você, para que isso aconteça. Você precisa decidir que ao se expor à palavra de Deus nesse dia, a sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? Há uma mulher que fez isso, e ela está aí, descrito um pouquinho sobre ela em Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, diz assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas que haviam sido de quê? E de Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Estas mulheres se tornaram discípulas de Jesus, porque elas sofreram, ou elas passaram, ou elas decidiram ser mudadas, transformadas, renovadas. Elas foram curadas, diz a Bíblia, de suas enfermidades. Elas foram curadas de espíritos malignos. A Bíblia fala que dessa mulher, especificamente de Maria Madalena, ou de Maria de Magdala, que era o lugar onde ela morava, Magdala, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, saíram 7 demônios. O que significa isso? Significa que sobre a vida dessa mulher havia um tipo de domínio quase que completo em todas as áreas da sua vida. Havia um domínio demoníaco. Havia um domínio de Satanás. Nós sempre colocamos Maria Madalena como uma prostituta, embora os estudos não afirmem isso, apontam para isso. Não há certeza quanto a isso, mas tudo indica que ela fosse uma mulher prostituta, até por conta dessa quantidade de demônios que agiam sobre a vida dessa mulher. Queridos, o que nos identifica com essa mulher? Uma das coisas que nos identifica com essa mulher é o fato de, muitas vezes, estarmos libertas em uma área e estarmos escravas em outras áreas. Muitas vezes somos livres em uma determinada área e ainda somos presas em algumas áreas importantes da nossa vida. Como, por exemplo, os relacionamentos familiares. Às vezes temos facilidade de abraçar as pessoas do lado de fora de casa e temos dificuldade de abraçar pessoas dentro de casa. Às vezes temos facilidade de dizer eu te amo para as pessoas que estão fora de casa e temos dificuldade de dizer o mesmo para as pessoas que estão dentro de casa. Às vezes temos facilidade em demonstrar amor para as pessoas que estão no nosso trabalho, para as pessoas que fazem parte da nossa equipe, mas temos dificuldade de demonstrar amor para aqueles que estão próximos de nós. Para um filho, para um marido, para uma mãe, para um pai. Isso mostra que há uma escravidão, isso mostra que há uma área ali que precisa ser liberta, que precisa do toque do Espírito Santo para que haja uma transformação. Muitas vezes o Espírito Santo vai trazer libertação à nossa mente através da sua palavra,
Nós vamos entendendo aquilo que é vontade de Deus e isso vai renovando a nossa mente. Amém? Quando pensamos em libertação, normalmente pensamos naquele processo todo de libertação, né? Algumas denominações usam a expressão desencapetamento total. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi. Se você procurar na internet, então você vai ver que tem faixa e tudo. Desencapetamento total nessa quarta, coisa assim, sabe? Então, e aí o que vem na mente da gente nessa hora? Aquela coisa da pessoa botando a mão na cabeça da outra, e solta, e sai, e vai, não é? A gente já pensa logo numa cena assim. Mas muitas vezes a libertação que Deus quer fazer em nós não tem nada a ver com esse processo. Tem a ver com o processo de nos expormos à palavra de Deus, ou seja, de abrirmos o nosso coração para recebermos a palavra de Deus. E essa palavra vai quebrando os conceitos, os preconceitos, aquilo que estava estabelecido como verdade dentro de mim, vai sendo quebrado e eu vou recebendo um renovo. Diga comigo, renovo. Eu vou recebendo novos conceitos, eu vou recebendo um renovo da parte de Deus. E aí aquilo que eu pensava, por exemplo, a meu próprio respeito, eu começo a pensar diferente. Poxa, eu não sou essa mulher sem graça, que não pode fazer nada, incapaz. Não! A Bíblia diz que eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus me amou a tal ponto de entregar o seu filho. Eu sou uma mulher amada, eu sou uma mulher querida, eu sou uma mulher valorizada. Posso ouvir amém, mulheres? Amém. Isso vai quebrando coisas dentro de mim e isso vai fazendo com que eu fique livre. Com que eu fique liberta. Isso aconteceu com Maria Madalena. A primeira coisa que aconteceu com essa mulher para ela ser renovada foi ela ser liberta da escravidão dos demônios. Ser liberta do espírito de prostituição, ser liberta da maneira como ela se via, ser liberta da maneira que a sociedade a via. Provavelmente ela já não aguentava mais ser apontada como uma mulher vadia, uma mulher que não valia nada. Porque se acreditamos que ela tinha essa caça de demônios sobre ela, então ela era uma mulher oprimida. E se os estudos apontam que provavelmente ela fosse uma prostituta, então as outras mulheres daquela cidade pequenininha, que vocês moram em Duque de Caxias, mas ela não morava em Duque de Caxias. Ela era de Magdala. Era de uma cidade pequenininha, e eu moro em Teresópolis, eu sei um pouquinho do que é que ela está falando. Todo mundo sabe de todo mundo. Todo mundo, quando passa alguém na rua, a gente pode não conhecer o nome da pessoa, mas a gente já fala assim, fulana, é assim, 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 a gente descreve ponta a ponta. E essa mulher, ela provavelmente era conhecida como uma vadia, uma mulher que não vale nada. E mulher, quando quer criticar a outra, ela é cruel. Ela é tão cruel quanto uma criança. Porque as crianças também são. Não é verdade? Ela é cruel. Aqui, e lá vai ela. Lá vai a Maria de novo. Aprontar. Essa mulher não vale nada. Aí corre o veneninho. E provavelmente essa mulher devia saber dessas coisas, porque quando falam da gente, acaba chegando na gente, não é verdade? E a gente acaba descobrindo. E as coisas provavelmente chegaram ao ouvido de Maria Madalena. E chegou uma hora que ela disse, eu não aguento mais. Se você quiser passar por uma transformação, receber um renovo da parte de Deus, você precisa fazer o mesmo que fez essa mulher. Chegar ao ponto de dizer, eu não aguento mais. Por quê? Porque enquanto você aguentar o pecado, você vai praticar o pecado.
Enquanto você suportar a prostituição, você vai ser uma prostituta. Enquanto você suportar a maledicência, você vai ser uma mulher maledicente. Enquanto você suportar a fofoca, você vai ser uma mulher fofoqueira. Só há uma transformação quando a gente diz: eu não aguento mais. Não são as outras pessoas agora. Não é a opinião dos outros. Não é o que a cidade toda está falando. É o que eu penso a meu respeito. Eu não suporto mais praticar isso. Está entendendo? Diga comigo: enquanto eu aguentar o pecado, eu vou praticá-lo. Você só tem aquilo que você tolera. Se você tolera determinados pecados na tua vida, é isso que você vai ter na sua vida. Maria Madalena decidiu que não era mais o tempo de viver daquela forma. Ela disse: chega, eu não tolero mais. Os demônios estavam escravizando, mas ainda tinha uma Maria Madalena ali, capaz de decidir. Não joga tudo na conta dos demônios. Porque eu estou presa, porque os demônios me escravizam nisso, naquilo, porque eu estou presa por causa dos traumas, tal. Eu ainda sou escravizada por esses traumas. Não! Você pode receber uma renovação, você pode ser transformada, você pode ser mudada, se você disser: eu não aguento mais. O dia que eu disse para mim mesma: eu não aguento mais ser do jeito que eu sou. Eu preciso de uma transformação. Então eu comecei a emagrecer. Eu não tomei remédio. Eu decidi. Eu disse para mim mesma: eu não aguento mais. Isso era uma coisa que me prendia, que me feria, que me magoava. E certamente se me magoava e se me entristecia, prejudicava todas as outras áreas na minha vida. Prejudicava o meu ministério, prejudicava a minha vida familiar, prejudicava tudo porque eu não estava bem. Essa era a minha, mas você tem outras coisas. E você precisa definir isso para você. Você só pode ser liberta da mentira se você disser: eu não aguento mais mentir. Você só pode ser liberta da falsidade, porque falsidade é uma coisa que só a gente sabe que é. Né? As pessoas que estão do lado de fora não vão te apontar, não vão falar para você é falsa. Porque a primeira coisa que, às vezes, quando a gente está nesse sistema aí da falsidade, né? Nesse circo, a gente já fala: não, falsa é você. Imagina. É tão falsa que ela já mente para ela mesma. Ela mesma já fala: não, você não é assim não. Pura falsidade. A gente precisa dar um basta naquilo que fere a imagem de Deus na minha vida. Tudo que Satanás quer é deformar a imagem de Deus em você. E quando eu estou falando de imagem de Deus em você, eu não estou falando do seu exterior. Eu estou falando do teu caráter. Satanás tem um desejo profundo e ele trabalha todos os dias para deformar o teu caráter. Ele quer ver você uma mulher insuportável, uma mulher mal-humorada, uma mulher murmuradora, uma mulher amargurada, uma mulher mentirosa, uma mulher maldizente, uma mulher fofoqueira. Uma mulher com espírito de autopiedade, de autocomiseração. Ele quer isso para você. Diga comigo: eu não aguento mais. Não, diga com determinação. Diga: eu não aguento mais
O pecado na minha vida não vai ter mais lugar. Só muda o caráter a pessoa que diz: eu não aguento mais. Só tem mudança de caráter a mulher que diz: eu não aguento mais. Quando você se cansar de viver pecando, de viver como escrava dos demônios, então você vai desejar mudar. E quando você desejar mudar, você pode ter certeza que Deus vai estar pronto a te perdoar. O tamanho do teu pecado é o tamanho do perdão oferecido por Deus a você. Amém? Não há pecado mais terrível nesse mundo que Deus não possa perdoar. Pastora, são anos e anos e anos e anos que eu guardo essa mágoa, esse ressentimento dentro de mim. Hoje você pode ser livre, porque o tamanho do perdão de Deus, o tamanho do poder de Deus continua sendo maior do que tudo que você possa apresentar a Ele. Amém? O sangue de Jesus continua sendo poderoso, o suficiente para perdoar e para nos limpar de todo e qualquer pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Agora, você precisa dizer para você mesma que você não é o que as pessoas dizem. Você é o que você decide ser agora. Se você entrou, passou por aquelas portas ali com um rótulo sobre a sua vida, e você mesma, dentro de você, está dizendo: eu sei como me veem. Eu sei do que me rotulam. Me chamam de chata. Me chamam de murmuradora. Me chamam de intolerante. Me chamam de crítica. Você entrou por aquelas portas com um rótulo, mas você pode sair daqui diferente. Você é não aquilo que você foi quando você entrou ali por aquela porta, mas o que você decidiu ser agora, aí dentro do seu coração. Se você aí dentro do seu coração houve um arrependimento dentro de você, se aí dentro do teu coração, ao ouvir as palavras que nós estamos ministrando a você agora, que o Espírito Santo está falando a você agora, você diz: eu não quero mais ser essa mulher, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser religiosa, eu não quero mais falar e não viver, eu não quero mais ser essa pessoa que vive de aparência, eu não quero mais valorizar coisas que Deus não valoriza. Eu não sou essa mulher. Então você não será mais. Você é o que você acabou de decidir ser agora. Você decide ser uma mulher santa. Amém? Você decide ser uma mulher transformada pelo poder de Deus. Amém? Uma segunda coisa que me chama a atenção nessa mulher, que foi transformada, que foi renovada, que teve uma mudança completa na sua vida, foi o fato dela ter se tornado uma líder. Maria Madalena, depois de ser liberta, se torna uma líder. Depois de ser perdoada por Jesus, de sentir o perdão de Jesus dentro do seu coração, de saber de tudo que Deus tinha feito por ela, de conhecer o amor do Pai, o amor de Deus por ela, de saber que todo mundo podia rejeitá-la, mas ele não. Ele estaria sempre de braços abertos esperando ela chegar. Ele estaria sempre pronto a dar um abraço, a dar uma oportunidade, a dizer para ela o quanto ela era importante. Quando ela compreende isso, ela assume um papel de liderança entre as mulheres que seguiam Jesus. Os estudiosos dizem que ela provavelmente fosse a líder das outras discípulas de Jesus. Por quê? Porque o nome dela sempre aparece primeiro. Quando vai listar as mulheres que seguiam Jesus, o nome de Maria Madalena aparece primeiro e depois vai aparecendo os outros nomes. Então, os estudiosos dizem que isso significa
que Maria Madalena provavelmente se tornou a líder ou o referencial das outras discípulas. Ela era um modelo de uma mulher liberta. Ela era um modelo de uma mulher curada. Ela era um modelo de uma mulher que poderia ser usada pelo Senhor, mesmo tendo um passado terrível. Ela era o perdão de Deus ali mostrado para todas as mulheres. Ela já pregava, só onde ela chegava, só de olharem para ela já era uma pregação, ela já era o testemunho do poder de Deus agindo na vida de uma mulher. Então as outras mulheres automaticamente seguiam essa mulher. Essa mulher que um dia havia servido aos demônios, hoje havia entregado o seu coração totalmente ao Senhor Jesus e decidido no seu coração ser uma mulher, ser um referencial para as outras mulheres. Quando as mulheres olhavam para ela, desejavam ser o que ela era, queriam fazer o que ela fazia, queria estar onde ela estava, queria receber o que ela recebia. Ela era uma motivadora, ela era uma inspiração para estas mulheres. Querida, eu não sei se você tem esse desejo no seu coração. Talvez dentro de você se esconda. Você se acha pequena demais para tudo aquilo que Deus quer fazer. Deixa eu te dizer, talvez esteja faltando você experimentar um pouquinho mais do poder libertador de Deus na sua vida. Uma pessoa liberta, ela perde o medo. Ela se torna uma pessoa segura. Segura do amor de Deus, do respaldo de Deus sobre a vida dela. Ela não tem receio de ministrar, ela não tem receio de se aproximar, ela não tem receio de comunicar, de compartilhar sua fé. Porque ela foi livre. Ela não está preocupada com o que os outros pensam. Há alguma coisa dentro dela que arde tão forte, que a impede de se calar. É por isso que nós estamos trabalhando agora em um projeto chamado Não Me Calarei. Diga comigo, não me calarei. Quando uma pessoa diz não me calarei, isso significa que ela foi chamada por Deus para realizar algo. Amém? Deus não quer só que você ache bonitinho eu estar aqui na frente ministrando para você. Deus não quer só que você vá para casa e que você se impressione e diga, ai, que tremendo que foi o congresso. Que coisas lindas eu ouvi. Que mulher tremenda, como ministra bem. Não é isso que Deus quer. Deus não nos coloca aqui em cima para que você nos admire. Deus nos coloca aqui em cima para que você seja livre, para que você nos acompanhe, para que você nos siga, para que você faça o mesmo. Deus não tem filhos prediletos. Deus não quer que eu seja a estrela. Deus quer que todos nós sejamos uma constelação. Amém? Que a nossa luz venha brilhar em meio à escuridão. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Deus está olhando para você. Deus está olhando para o seu coração. Deus sabe o que tem aí dentro, quais são os sentimentos que têm dominado você a tal ponto de você ter se colocado contrária ao que Deus tem para você. Caráter reto combina com razão e não com sentimentos de incapacidade. Eu não posso afirmar que o simples fato de eu ter um caráter reto significa que eu fui chamada por Deus. Que eu estou fazendo cumprir o chamado de Deus, perdão. Caráter reto combina com razão.
e não com sentimentos de incapacidade. Uma pessoa que tem um caráter conforme a palavra de Deus, conforme o caráter de Cristo, ele vai trabalhar automaticamente por aquilo que ele conhece do caráter de Cristo. Amém? Ele não vai dar ouvido aos sentimentos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então nós não vamos nos direcionar por aquilo que sentimos. Por quê? Porque tem dia que a gente está amando uma pessoa, tem dia que a gente está detestando ela. Não é verdade? Aliás, às vezes no mesmo dia. É por isso que fizeram aquela música falando de mulher de fases. Né? A gente, às vezes, no mesmo dia, a gente levanta amando. Termina o dia odiando. Deus que me perdoe. Não me fala esse nome. Quero nem ouvir. Caráter reto combina com razão, lógica. Não é com sentimento. Porque agora eu sinto que devo ligar para fulano. Então vou ligar para fulano. Oi fulano, tudo bem? Você foi na igreja, né? Então, estou te ligando para saber como é que você está. Não, hoje eu não estou sentindo. Uma pessoa que tem um caráter reto, que assumiu uma responsabilidade, por exemplo, como eu citei, de ligar para uma pessoa, de fazer uma consolidação, ela não vai viver por aquilo que ela sente. Qual que é a lógica? Eu ligar. Hoje é o dia de eu ligar. Não importa o que eu estou sentindo. Não importa o que eu estou vivendo. Não importa as setas que o diabo está lançando na minha mente e no meu coração. Não importa se ele diga hoje você não tem condição de abençoar. Não, o meu caráter, a lógica me diz que hoje é o dia de eu ligar e fazer a consolidação. Querida, como vai? Estou te ligando para saber como você está. Meu coração está destruído porque eu ouvi muitas coisas horríveis do meu marido nesse dia. Mas não importa. Meu caráter é o caráter de Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí, amém. Aí o que eu faço? Eu ligo. Eu estou com uma enfermidade terrível, mas se aproxima de mim uma discípula. E essa discípula tem uma enfermidade pior ainda. E ela diz para mim, por favor, minha líder, ou minha amiga, ora comigo, para Deus me curar. Aí você diz, se você vive pelos sentimentos, o que você vai dizer? Amiga, não posso. Estou tão mal quanto você. Vamos orar juntas. Senhor Jesus, misericórdia da nossa vida. Mas se eu tenho o caráter e a lógica, a mente de Cristo, amém? A mente de Cristo, o que é que eu vou fazer? Vem aqui, deixa eu orar por você. Jesus estava crucificado. E tinha um homem crucificado do lado dele. Os dois estavam na mesma situação. Jesus poderia ter dito, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pelo amor de Deus, meu filho, você não está vendo que eu estou sendo crucificado? Mas a gente não lembra disso quando a gente está passando luta. A gente não lembra que Jesus também estava sendo crucificado. Ele também estava. Ele poderia ter dito, eu estou carregando o pecado de todo mundo em cima de mim agora. Eu estou numa angústia absurda. Você não sabe, mas eu já fui espancado, eu suei gotas de sangue, eu já fui traído. Ele poderia ter derramado tudo. Não,
Naquela hora, o que falou mais alto foi o caráter. E aí o que ele diz? Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Eu vim para isso. Não importa o que eu estou sofrendo. O que eu vim fazer na terra foi perdoar pecados, foi trazer esperança. E até o último momento da minha vida, é isso que eu vou fazer. Amém? Você pode ser essa mulher que mesmo sofrendo, é bênção na vida dos outros. Por quê? Porque você foi liberta, você foi restaurada, você tem tanto de Deus dentro de você. E tem tantas pessoas vazias precisando do que você tem. Tem gente que você acha que não precisa de mais nada. Mas elas estão precisando de algo que Deus pôs aí dentro de você. O que ajuda a construir o nosso caráter é fazer o que é certo. Quando isso é algo difícil de fazermos. Vou repetir. O que ajuda a construir o nosso caráter é fazer o que é certo. Quando isso é algo difícil de fazermos. Fazer o que é certo quando é fácil fazer, não demonstra o meu caráter. O que demonstra o meu caráter é fazer o que é certo quando isso é algo difícil de ser realizado. Amém? Diga, eu sou uma mulher com caráter reto. E eu vou fazer aquilo que é difícil. Porque eu amo meu Senhor Jesus. E sei que eu devo fazer aquilo que Ele me pede para fazer. E não devo me importar com as circunstâncias. Se isso é fácil ou difícil. O que importa é realizar a vontade do meu Deus. Amém? Maria Madalena foi a primeira mulher, ou a primeira pessoa, se você quiser, mas eu gosto de falar que foi a primeira mulher a anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Eu queria que você abrisse comigo em João, no capítulo 20. Do versículo 1 até o versículo 18, é um texto longo, então eu queria que você prestasse atenção. João capítulo 20, verso 1 em diante. Eu estou terminando, tá? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena, quem? Foi ao sepulcro, de madrugada. Sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Ó, Jesus é organizado, tá? Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Mulher,
por que choras? E ela lhes disse, por que levaram meu Senhor? E não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, porque o seu coração estava muito ferido. Ela estava muito frustrada. Tem mulheres aqui chorando, 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 chorando. E não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Não está conseguindo perceber que Jesus está aí do seu lado. Você está passando por algumas coisas e você está pensando que você está passando sozinho. Você está chorando, chorando, chorando e dizendo, meu Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, não? Meu Deus, o Senhor vai ficar assistindo eu passar por tudo isso? Ele faz uma pergunta para ela, mas ela já nem ouvia direito. Mulher, por que choras? Aí ela responde, ela fala, olha, levaram o meu Senhor, tiraram a minha esperança. Tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Verso 15, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém? Talvez hoje seja a noite que você precisa ouvir a voz do Mestre. Tem gente vindo culto após culto, culto após culto. Está conversando com Jesus e ainda não se deu conta de que ela está falando com quem pode mudar toda a sua história. Essa mulher entrou num desespero e ela chorava e Jesus falava com ela, por que você está chorando? Porque levaram o meu Senhor. Porque eu estou divorciada. Porque o meu marido me largou. Por que você está chorando? Porque eu estou mal. Porque eu estou vivendo uma enfermidade. Porque a minha família está passando por dificuldades. Eu estou mal. Tiraram a minha esperança. Roubaram os meus sonhos. Senhor, eu não vejo expectativa. Eu não vejo futuro. É por isso que eu choro. Chegou uma hora que os ouvidos de Maria foram destampados, destravados pela voz do Espírito do Senhor. E quando Jesus chamou-a pelo nome, Maria. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não nos vê assim, como uma multidão, uma massa. Mulheres. Não. Deus sabe o nome de cada uma de nós. Quando Jesus falou com ela, mulher, ela foi conversando. Ela foi colocando para fora. Ela foi chorando. Quando ele disse, Maria. Quando ele tocou o dedo na ferida, quando ele mexeu na intimidade, quando ele mostrou o quanto ele conhecia da vida dela, então ela, é o meu Senhor. Ela acordou para o fato de que ela estava falando com o próprio Deus, com Jesus Cristo. A Bíblia diz que o primeiro impulso dela foi querer tocar nele. Rabone! E ele faz, não, Maria, não. Ainda não. Porque eu vou para o Pai. Mas faz algo, filha. Não perca as esperanças, não. Vai anunciar
que eu não estou morto. Se alguma circunstância matou Jesus dentro de você, se algum tipo de pecado matou Jesus dentro de você, se algum tipo de escravidão que matou Jesus dentro de você, essa é a noite de você ouvir a voz dele te chamando pelo nome. E dizendo para você, vai e anuncia aos outros. Não fica aqui chorando, não. Você tem um propósito de vida. Você tem um porquê. Sabe por que eu te preservei? Porque eu espero que você seja a diferença para os outros. Maria, levanta desse sofrimento, para de chorar e vai anunciar. Vai dar as boas novas, Maria. Chegou, parou o tempo do choro. Amém? Há uma canção que cantamos durante um bom tempo que dizia: sorria, já não há mais para que chorar, a tempestade já se apagou. Não lembro. Oh, veja o dia que surgiu. Sim, é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Amém? Queria que você desse um forte aplauso àquele que faz com que o nosso choro cesse, com que a nossa alma fique liberta, com que nos tornemos um referencial. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Amém? Aquele que faz de nós mais do que meras bijuterias. Ele nos torna joias preciosas. A Bíblia fala que essa mulher que um homem encontra, que é uma mulher de Deus, a Bíblia chama ela de mulher preciosa, que vale mais do que rubi. Diga para a mulher que está ao seu lado: olha, você não é uma bijuteria qualquer. Você é uma joia preciosa. Amém? Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar ao Senhor. E esse é um momento, querida, tão importante quanto o momento